também com Ele todas as coisas. Amém? Pode sentar, vou estar orando. Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque Tu és fiel, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, Pai, convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Obrigado, meu Deus, porque é o Senhor o único que pode tornar nova todas as coisas. A Deus, sem a qual o Senhor não operando, não há quem possa fazer, não há quem possa operar, não há quem possa realizar. A Deus, mas podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Ó Deus, em nome de Jesus, ouve agora, meu Deus, a nossa oração, ouve, Deus, o nosso clamor, nos abençoa nessa noite, Deus, com a Tua graça, com a Tua palavra, meu Deus, que ela venha de encontro às nossas vidas, nossas almas, ó Deus, aqueles que aqui nos ouvem, aqueles que estão distantes, ó Deus, vai tocando nos corações de uma forma especial, como só o Senhor pode fazer. A Deus, aqueles que andam abatidos, aqueles que andam desanimados, meu Pai, a Deus, em nome de Jesus, é o Senhor que vai de encontro a essas almas, essas vidas, para curar, para libertar, para transformar, meu Deus. Que a Tua palavra, meu Deus, venha realizar algo novo dentro de cada um de nós. Que a Tua palavra, meu Deus, possa mostrar tudo aquilo que está oculto e escondido, Pai, que venha revelar para nós, meu Senhor. Deus, o que o Senhor assim desejar, no nome de Jesus, nos abençoa. Que o Teu Santo Espírito venha estar no nosso meio, que Ele venha operar, Pai, em nome de Jesus, aqueles de perto, aqueles de longe, o coração, a alma, o entendimento, porque a palavra diz, ó Deus, que é um coração contrito, quebrantado, o Senhor não desprezará, Pai. Vai visitando os corações, vai visitando, Pai, cada um, o entendimento, meu Senhor. Deus, e que a Tua palavra possa, Deus, trazer o fruto, que ela possa trazer o resultado. Ó Deus, porque na Tua palavra diz que ela não volta vazia, antes ela há de trazer o resultado. E assim nós oramos. Deus, ligamos na terra, no céu. Amém. Louvado seja Deus. Hoje pela manhã sentei para ler a Bíblia, né? E quando eu sentei, irmão, para poder, que eu fui abrir a Bíblia, eu orei, pedi a Deus uma palavra, mas antes de abrir a Bíblia, o Senhor me deu esse versículo na mente muito claramente. Exatamente assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí vem naquela minha mente assim: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou. Aí eu já entendi que era essa palavra. Não precisava buscar mais uma palavra, porque quando eu ali sentei para meditar hoje, bem cedo, veio esse versículo. Eu gosto muito quando Deus fala dessa palavra, porque a palavra dele há de produzir o resultado. E o melhor de tudo, né, quando a palavra vem de Deus para mim, para você, ela vem de primeiro falar com o pregador, né? Às vezes nós estamos aflitos, às vezes nós estamos preocupados, às vezes nós estamos temendo alguma coisa, não é verdade? São tantas coisas, são tantas situações na nossa vida, que só Deus, irmão, para, né, nos curar. E eu recebi essa palavra: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que diremos, pois? A quem temeremos, irmão? O que pode nos angustiar, o que pode nos abater, o que pode nos afligir? Se Deus é por nós, quem poderá nos abater, irmão? Quem poderá nos tirar da presença do Senhor, da grande salvação que já está pronta
prestes a acontecer nos últimos dias. Amém? E aí veio o versículo, né? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Louvado seja Deus. Às vezes nós nos preocupamos com muitas coisas da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa caminhada, das pessoas que convivemos, das pessoas que andamos, daqueles que nos querem mal, daqueles que nos querem fazer mal, que muitas das vezes que nem sabemos, na verdade. Mas essa palavra é para confortar o meu e o seu coração, porque mais uma vez ela me conforta, porque se Deus, irmão, é por nós, está dizendo aqui muito claramente, o que mais nos importará a nos preocuparmos se o Deus Todo-Poderoso está conosco, irmão? Se pararmos para pensar que Moisés estava ali cuidando das ovelhas do seu sogro, e o Senhor falou com ele naquela sarça ardente e disse a ele: olha, eu ouvi o clamor do meu povo, vai lá falar, vai libertar eles da mão de Faraó. E Moisés falou: mas Senhor, quem sou eu para que vá até Faraó? A quem que eu vou dizer? O que eu vou falar para eles que ele acredita em mim? E aí o Senhor disse: olha, diz a eles que o eu sou te enviou. Diz a eles que eu sou quem sou, enviou para que vá. E aí Moisés foi, falou, e Deus colocou ali autoridade e poder sobre a vida dele, porque se Deus estava na vida ali, irmão, de Moisés para realizar, quem poderia ser contra Faraó, o grande homem, né? O todo-poderoso da terra? Talvez muitos não entendessem, talvez muitos achassem loucura, como Moisés foi ali, só lembrando dessa passagem, não é verdade? E às vezes, muitas das vezes, nós temos que enfrentar gigantes. Davi ainda era jovem quando aquele gigante desafiava o exército do Senhor, e ele mesmo, sem pensar ou parar para imaginar que ele ainda era jovem, ele falou: mas quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Ele sabia, irmão, essa palavra: se Deus é por nós, quem poderia parar o que é ungido de Deus? Quem poderia contê-lo? Quem poderia impactá-lo? Nenhum, irmão. Davi tinha relacionamento com Deus. Davi tinha relacionamento com o Pai. Ele falava com o Senhor, ele ouvia a voz do Senhor. E quando foi ali para enfrentar o gigante, enquanto muitos achavam loucura o que ele fazia, ele tinha convicção e certeza: se Deus me encoraja para fazer, quem poderá impedir? Se Deus me ordena a ir lá, quem poderá nos abater? Então que eu e você venhamos ter a coragem, a determinação que o Senhor colocar diante da minha e da sua vida, irmão, para enfrentar os gigantes, para enfrentar os desafios. A Bíblia diz aqui no versículo 17, voltando um pouco, diz assim: porque eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória vindoura, que há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque eu tenho por certo que o que se passa hoje, irmão, as lutas que se passam agora, não podem, o apóstolo Paulo dizia, não podem ser comparados com aquilo que é muito grande, muito maior que está por vir. Em outras palavras,
Louvado seja Deus. Tudo que passamos hoje é infinitamente menor, irmão, se comparado com aquilo que Deus tem feito e preparado para mim e para a sua vida, para mim e para a sua caminhada. E o capítulo 8 é de extrema perfeição, a revelação do Senhor para o apóstolo Paulo, porque ele começa o capítulo 8 dizendo: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Olha, a vida no Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Começa assim o apóstolo Paulo escrevendo esse capítulo 8, porque ele diz aqui, olha, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do poder, do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho. Olha a explicação do apóstolo Paulo. Deus estava inflamado, estava em pecado, estava enfermo. Mas então Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque, irmão, a Bíblia diz que do pó viemos, ao pó voltaremos. Não é verdade? O Espírito que veio de Deus, a Ele voltará, porque Ele nos deu. Mas e a nossa alma, irmão? Para quem nós temos preparado? Para onde será? Louvado seja Deus. Ou estará com o Senhor, ou não estará com o Senhor. Então ele começou a dizer: olha, porque aqueles que somos os escolhidos, aqueles que somos justificados pelo sangue do Cordeiro, que não, aqueles que somos nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque diz aqui que os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. E é verdade que toda vez que em Espírito buscamos mais e mais a Deus, mais desejamos querer estar longe dessa terra, irmão. Porque quanto mais buscamos o Senhor, mais queremos do Senhor. E a Bíblia diz que aqueles que buscam o Senhor encontrarão. Aquele que deseja de alma, de coração, de alma, de espírito encontrar o Senhor, o achará. Mas aqui então o apóstolo Paulo explica: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque já fomos crucificados com Cristo. E a Bíblia diz que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas já passaram, e a Bíblia diz que eis que tudo se fez novo, e que foi necessário um novo nascimento. Olha, é necessário nascer de novo. E aquele homem não conhecia a palavra, não conhecia. Mas como eu vou entrar dentro de minha mãe e nascer de novo? Não! Aquele que necessita nascer da água e do Espírito. Porque é o Espírito, irmão, que vivifica. A carne para nada aproveita. Amém? Portanto, por conta, ele está dizendo aqui ainda, por conta da inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Está
na carne, irmão, nós entendemos dentro da igreja, da palavra, que é fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, irmão. E são muitas as coisas. Mas aí ele está explicando para mim e para você, daqueles que desejam viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios deleites, daquele que deseja viver a vontade de Cristo. Como falei, vivo não, mas Cristo vive em mim. Não que vamos ser perfeitos, jamais, mas queremos buscar conhecer o Senhor, esconder a palavra dele no nosso coração, para nunca pecarmos contra ele. E mesmo sendo eu e você falho, pecador, negligente, que o Senhor venha ter misericórdia da minha e da sua vida. Que nós venhamos estar lutando todos os dias, para que naquele momento, a Bíblia diz, como um abrir e fechar de olhos, e a trombeta soar, eu e você devemos estar preparados. E ele diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, ele diz então, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que o Espírito Santo de Deus, ele brada dentro do meio do seu coração. Se é que eu e você um dia nos entregamos de verdade para Ele e nascemos de novo, e aquele velho homem que talvez bebia, que fumava, que talvez se prostituía, que talvez fazia tantas coisas terríveis, passa a não querer, desejar fazer jamais. Pelo contrário, o Senhor nos constrange, irmão, porque diante de muitas falhas e erros das nossas vidas, Ele ainda encontrou em mim e você. Louvado seja Deus. A misericórdia para que eu e você fôssemos perdoados. A misericórdia para que eu e você fôssemos aceitos. E a Bíblia diz, irmão, que o Senhor, Ele está à porta e bate. A Bíblia diz que o Senhor, Ele está pronto para abrir a porta para aquele que desejar abrir o seu coração, para que Ele possa habitar, irmão, para que eu e você venhamos ser de novo uma nova criatura, para aqueles que ainda não conhecem, ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui ainda, diz assim, esse Cristo está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Amém? Aquele mesmo que ressuscitou a Cristo, assim também fará na minha e na sua vida. Glória a Deus. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para que vivamos segundo a carne, mas porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras do corpo, então viveremos. Quando vimos para a igreja, irmão, passamos a entender verdadeiramente o certo e o errado, e aquilo que diz a palavra e que não diz, aquilo que o Senhor determina e que não determina, e passamos a ser, depois de ouvintes, também praticantes da palavra, e entendermos, irmão, que continuar no erro é querer permanecer para uma morte eterna, irmão, sem retorno. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que desejar, pelo próprio Espírito, olha, desejar combater as obras da carne, as obras do corpo, os desejos carnais, aquele que desejar confrontar
esse então assim viverá. Louvado seja Deus, porque lá em Gálatas, conhecemos a palavra, no capítulo 5, está dizendo, olha, digo porém, andai em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro. Não é possível adorar a Deus e adorar a Baal. Não é possível amar a dois senhores. Não é possível tomar de duas fontes. Aqui jorra água salgada, aqui jorra água doce. Não é possível. Não é possível agradar também dois senhores, porque se você agradar um, você vai desapontar o outro. Se você desapontar o outro, você vai agradar o outro. Escolher agora, a Bíblia diz, porque esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas então, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras das carnes são manifestas, das quais são o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfia, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como antes já vos disse, que os cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que existe uma palavra mais clara do que essa? Não herdarão o reino de Deus. E muitos acham que pode fazer isso daqui um pouquinho. Eu posso ter um santinho lá no meu quarto. Eu posso continuar com aquelas coisas que eu fazia no passado, que Deus não vai ver, que Deus não vai nem perceber, que Ele não vai nem se importar, porque fulano falou que não tem problema. Mas a Bíblia está dizendo acerca da quais vos declaro antes que, como já disse antes, que os que tais coisas praticam, esses não herdarão o reino de Deus. Porque essas são as obras manifestas da carne. Quando viemos para Cristo, devemos desejar deixar aquilo que antes nos afastava do Senhor para trás. Queremos ter de novo. Senhor, eu quero novidade de vida. Senhor, o que o Senhor deseja para mim? Senhor, aonde o Senhor deseja que eu mude? Aonde que eu venha ser transformado? E é só assim que a minha e a sua vida vai prosperar, irmão. Não financeiramente, estou falando, prosperar espiritualmente. Porque enquanto muitos andam agarrados nas coisas velhas do passado, não pode o Senhor operar pela metade, não. Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Porque ou você há de adorar um Deus, ou você há de adorar outro. E a Bíblia que nós conhecemos só tem um Deus. E nós temos várias passagens na palavra do Senhor, não é verdade? Desde o Antigo Testamento até o Novo, que aonde o povo de Israel entrava com problemas de idolatria, Deus destruía tudo, irmão, e todos, e queimava, e como queimou cidades. Olha, essa cidade vai ser queimada e destruída, porque ali muitos altares foram colocados. E Deus não aceita dividir essa glória com ninguém. Mas aí ele fala aqui, para finalizar essa parte, do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Porque é o Espírito de Deus, irmão, que vai mudar todas essas coisas dentro de nós. Como vai ser, pastor? Eu vou entrar na igreja no outro dia, já vou ser pronto. Não, não é uma máquina.
Mas a Bíblia diz que de glória em glória o Senhor vai transformando a minha e a sua vida. E quanto mais compromisso eu e você desejarmos com o Senhor para com Ele, mais rápido Ele vai operar na minha e na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que os últimos serão primeiro. E os primeiros muitas das vezes vão ser os derradeiros. Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não está o Senhor preocupado com a minha e com a sua vida como era antes, não. Ele quer saber o agora. Ele quer realizar o agora. Louvado seja Deus. Mas é necessário haver essa separação para que o Senhor opere na minha e na sua vida, para que haja, louvado seja Deus, com clareza o que nós queremos fazer da nossa vida, a quem nós queremos seguir, a que modo nós queremos tratar a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, o nosso casamento, como é respaldado na Bíblia Sagrada, ou respaldado em religiosidade, em tradição, porque meu pai era assim, minha mãe era assim, minha avó era assim, meu avô era assim, e eu vou ser também. Não! Se estais em Cristo, nova criatura é, irmão. Olha, a Bíblia diz aqui, no capítulo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para estar de outras vezes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai, pelo qual nós podemos declarar que Ele é o nosso Pai, ao qual nós podemos declarar que Ele é o nosso Deus, ao qual nós podemos dizer com certeza que se Ele é na minha e na sua vida, quem será então contra nós? Louvado seja Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos então glorificados. Louvado seja Deus. Então no versículo 18 diz, porque para mim, o apóstolo Paulo diz, então eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se pode comparar com aquilo que é grandioso e que está por vir, a glória vindoura. Não é possível se comparar com o que nos há de ser revelado, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Louvado seja Deus. Se você pudesse entender essa passagem que diz que o apóstolo Paulo fala, olha, se nós soubéssemos o que está por vir, mas não é pelo que vimos, pelo que vemos, porque se fosse pelo que vemos não teria valor, mas é pelo que não vemos, com os olhos da fé, com o que nós cremos. A Bíblia diz, olha, porque Tomé, você viu, você acreditou. Bendito aqueles que não viram, mas creram. Que eu e você venhamos ter a certeza dessa fé, irmão. Essa certeza inabalável, como está dizendo aqui, olha, eu tenho certo que o que acontece nesse momento, o apóstolo Paulo, o homem que está falando isso, é um homem que foi perseguido. Nós sabemos que foi abatido, que foi, olha, que sofreu na carne, naufrágio. A Bíblia diz aqui
Rapidamente, em 2 carta aos Coríntios, diz que ele recebeu 5 quarentenas de açoites, menos um, foi açoitado com varas 3 vezes, foi apedrejado, sofreu naufrágio, em viagem, em perigo, em frio, em salteadoras, em perigo de outras nações, em perigo dos gentios, no deserto, no mar, em perigos entre os falsos irmãos, ele ainda diz aqui, em trabalhos, em excessos, em fadiga, em vigílias, e muitas vezes com fome, com sede, com frio, em jejum muitas vezes, em nudez. Mas ele diz aqui no versículo 28, além de todas essas coisas exteriores, me obriga cada dia o cuidado de todas as igrejas. Eu tenho por certo que o tempo presente não se pode comparar com o que está por vir. Irmãos, se eu e você nada passamos disso, se tudo esse homem sofreu e padeceu por amor a Cristo, que antes era um perseguidor implacável do Evangelho e passa a ser perseguido, e Deus operou na vida dele, Deus realizou essa obra no seu coração, dizendo, olha, nada disso que passei pode sequer ser comparado com o que me está guardado, porque lá em Timóteo ele fala, olha, esse que a minha coroa está guardada, não só para mim, mas para todos aqueles que amarem a vida do Senhor. A minha coroa está pronta. Amém, Deus. Oh, glória a Deus. E é assim que você deve desejar, é assim que você devemos entender da essência da palavra, daquilo que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida agora e para toda uma eternidade. Porque o que Ele realiza em nós aqui dentro, louvado seja Deus, não é só para o agora, irmão, é para toda uma eternidade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz aqui assim ainda, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente gemendo com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, ou seja, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, acabei de falar. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Do mesmo modo, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Do que adianta querer esperar uma coisa que nós já vimos? Nós já sabemos o valor. Mas aquilo que nós esperamos, irmão, é algo que não se pode descrever. Você vê que o apóstolo Paulo também teve uma experiência de arrebatamento. E uma certa vez, conheço o irmão assim fora do corpo, não sei se corpo ou não sei, foi ao terceiro céu, né? E ele viu coisas que aos olhos humanos e com palavras era impossível se descrever. Deus deu a ele visão e sonho e experiência de como seria o céu. E Deus ainda, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele realiza em nós, irmão, através de sonhos, visões. O Senhor também, Ele age na minha e na sua vida. Ele nos faz conhecer um pouquinho a cada, é uma dose a cada momento que Ele achar que deve. Um pouquinho da sua graça, um pouquinho mais do Senhor, um pouquinho mais dele, e vamos querer desejar mais, irmão, e mais, irmão, porque a Bíblia diz que Ele é fonte inesgotável. Porque a Bíblia diz que aquilo que vem da parte de Deus para mim, para a sua vida, não tem fim, irmão. Tudo aquilo que eu e você conquistarmos aqui passa. Não canso de dizer, você compra um carro novo, o cheiro do carro novo é muito bom, mas passa.
A reforma de uma casa ou a compra de uma casa nova é tudo muito bom e belo, maravilhoso, mas aquilo passa. Não sei, uma conquista, um canudo, uma formatura, tudo muito bom, lutamos muito para conquistar e conseguir, mas aquilo passa. Amém, irmão? Amém. Mas e se esperarmos aquilo que não conhecemos? Se imaginarmos que nos alcançou? Se pensarmos que não éramos merecedores e nem somos? Louvado seja Deus. Senhor, eu achei que eu estou voando. Eu achei enquanto me acertas. Eu acho. Senhor, como é bom, Pai. Deus nos ensina a orar. Deus. Louvado seja Deus. Com paciência esperamos. Louvado seja Deus. Do mesmo modo o Espírito nos ajudará. A Bíblia diz com as nossas fraquezas. Porque sabemos que a Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas a Bíblia diz aqui, mas o Espírito, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz assim: aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. E ele diz aqui no versículo 28: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você ama a Deus, irmão? Você ama ao Senhor? Todas as coisas contribuirão. Se você ama a Ele, irmão, se você deseja Ele verdadeiramente à frente da sua vida, todas as coisas, a Bíblia diz, contribuirão para o bem daqueles que amam ao Senhor. Louvado seja Deus. Dá outro microfone, pastor. Porque está dizendo aqui ainda a palavra. Dá um fio. Amém. Amém. Porque está dizendo aqui, porque aos que antes Ele conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, para que Ele seja primogênito entre os muitos irmãos, e aos que Ele predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a este também justificou. O Senhor me chamou, irmão. O Senhor te chamou, irmão. Nos predestinou, nos justificou. Aí em Provérbios capítulo 1, 24 diz: porquanto clamei e não quisestes, estendi a minha mão e não houve quem desse atenção, antes desprezaste todo o meu conselho e a minha repreensão não quiseres. O Senhor repreendia, o Senhor chamava, o Senhor repreendia. E talvez a minha, a sua vida, muitas vezes o Senhor nos chamou e nós não aceitamos e nós não fomos. Mas no 33 diz: mas aquele que ouvir habitará em segurança e viverá descansado sem temer o mal.
aquele que ouvia a voz do Senhor, aquele que entendeu o seu chamado, a esse irmão será justificado. A Bíblia está dizendo aqui: e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou também os glorificou. E aí caímos naquele versículo: o que diremos então, pois, a essas coisas? Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou a todos nós, como não também nos dará com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, não é o homem. É Deus quem nos justifica, não é qualquer outra pessoa. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está a mão direita de Deus e também intercede por nós. Está dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Embora venha a luta, venha a dificuldade, venha a escassez, embora venha todas as coisas, irmão, ainda somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou primeiro, irmão. Pelo que eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Guarda essa palavra, porque se você pensa que Deus te abandonou, se você pensa que o Senhor não se importa com você, Ele deixou muito claro para mim e para você, que se Ele é por nós, ninguém poderá ser contra Ele, porque maior é o nosso Deus. E que se eu e você então desejarmos realizar as obras do Espírito, pronto está o Senhor para realizar a obra que Ele tem na minha e na sua vida. E ninguém poderá impedir. E ninguém poderá, louvado seja Deus, jogar por terra aquilo que o Senhor começou. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Que eu e você venhamos guardar essa palavra, que eu e você venhamos esconder ela na tábua do nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor nunca jamais. Amém? Vamos estar orando. Deus, te louvamos, Senhor, te agradecemos. Deus, bendizemos o teu santo nome. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Ó Deus, pela riqueza, Pai, que o Senhor fala com cada um de nós. Obrigado, Pai, pelo teu Santo Espírito, do Senhor que habita em nós. Obrigado, meu Deus, porque é Ele que realiza, Pai, a grande obra nas nossas vidas. Ó Deus, sem a qual, Pai, o Senhor, Pai, não operando, Pai, não há quem possa fazer, meu Senhor. A Deus, guarda, Pai, a nossa vida, Pai, debaixo da tua potente e poderosa mão, Senhor. Toma o nosso coração, o nosso entendimento, todos aqueles que ouviram a tua voz nessa noite, ó Deus, realiza algo novo, meu Senhor. A Deus, no nome de Jesus, Pai. Ah, Deus, o Senhor é fonte inesgotável. Ó Deus, se apresenta a cada um, meu Senhor. Realiza, Pai, salva, cura, liberta, transforma, Pai. Realiza, Pai. Ah, Deus, toda a obra, Pai, que o Senhor assim desejar, Pai. Sara, Pai, aqueles que estão, Pai, contritos, aqueles que estão com o coração ferido, meu Senhor. Age, Pai, nos corações, meu Senhor. Ah, no profundo, no oculto, no escondido. Ah, Deus, é o Senhor que vai buscar, Pai. Ah, Deus, todo mal, Pai, do passado, Pai, jogando por terra. No nome de Jesus, vai tornando nova todas as coisas, Pai, nas nossas vidas, meu Senhor.
nos abençoa, Pai, nos guarda, nos dá boas notícias, Senhor, nos dá uma semana de bênção, de paz, Pai, debaixo da Tua potente e poderosa mão, nos leve em paz, assim como o Senhor nos trouxe. Deus, vai guiando, dá uma semana, Deus, incrível, Senhor, que esses últimos dias dos anos, Deus, boas notícias, Pai, venha nos alcançar, Deus, a nossa casa, o nosso lar, o nosso trabalho, nos abençoa, Pai, Deus, é o que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus, pelo amor de Deus.